Nossos cumprimentos a todos. Vamos iniciar hoje o estudo do anjo guardião na visão espírita. Vamos recordar que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, se refere ao anjo guardião como um conhecido espírito protetor ou guia espiritual. Ele desempenha um papel importante na evolução moral e espiritual de cada pessoa. E quem seria esse anjo guardião? É um espírito superior, muito mais evoluído intelectualmente e moralmente que nós, que aceita a missão de acompanhar, inspirar e proteger uma pessoa durante toda a sua existência. Não é um anjo no sentido religioso tradicional, como figuras celestiais com asas, mas um espírito que já passou por diversas encarnações e atingiu um grau maior de pureza. Sua missão é ajudar, orientar e proteger moralmente a pessoa que lhe foi confiada, sem jamais impedir o livre arbítrio dela. Vamos encontrar sobre o tema no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, onde mostra relatos de espíritos que mencionam a ação dos guias espirituais em suas trajetórias. Também veremos relatos e estudos sobre manifestações de espíritos guias na Revista Espírita. Faremos agora as questões respondidas por Divaldo no livro que nós estamos estudando. Divaldo Franco Responde, volume 1, do qual a primeira pergunta foi: o Espiritismo reconhece os anjos da guarda? E nos responde Divaldo Franco: sem sombra de dúvidas, todos nós reencarnamo-nos sob a proteção de uma entidade superior, vulgarmente conhecida pela tradição como sendo nosso anjo da guarda. Na linguagem espírita, naturalmente, denominamos como sendo nosso guia espiritual. Trata-se de um espírito nobre, que nos inspira desde antes do berço e que, durante a nossa existência, acompanha-nos, ensejando-nos na condição de um mestre, de um orientador, de um benfeitor, e desejando o nosso desenvolvimento intelecto-moral. E esse espírito protetor, esse anjo da guarda, está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? E a resposta é interessante. Divaldo nos diz: não necessariamente. Invariavelmente, esses espíritos abençoados pela evolução permanecem verdadeiros núcleos de atividade transcendental e sempre, quando necessário, apresentam-se ou correm em defesa e em proteção de seus beneficiários, não se tornando necessário que sempre lhes estejam ao lado, como se fossem capatazes. Porquanto os espíritos, principalmente os nobres, movimentam-se em velocidade superior à da luz, através do pensamento. Sempre que se faça necessária a sua presença, eis que eles se apresentam com tranquilidade,
embora sendo nosso benfeitor espiritual, também realiza outras tarefas, podendo, concomitantemente, ser mentor de outros indivíduos, ou até mesmo de grupos de indivíduos. E nos perguntamos, por que eles não fazem essa proteção de uma forma mais ostensiva, que nós pudéssemos perceber mais a presença desses espíritos protetores? E Divaldo nos responde que eles o fazem sim. Ocorre que nós não sintonizamos com essa presença. Aí está o sol, abençoado, ajudando-nos. E um grande número de pessoas, sem nenhum motivo, evita-lhe receber os raios benéficos que tanto ajudam a fixação das vitaminas e o desenvolvimento orgânico. Os espíritos protetores nos ajudam, mas nós estamos mergulhados na matéria grosseira e nem sempre nos encontramos em sintonia com eles. Mesmo quando deixamos de atender às suas instruções, orientações, inspirações, ao código de ética moral que vige em todo o universo e nos afastamos da trilha do bem, eles permanecem ajudando-nos. Se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva, iria prejudicar-nos o livre-arbítrio, diminuindo a nossa própria capacidade de discernir, ao tempo em que perderíamos o contato com a realidade e deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas. Como excelentes mestres, auxiliam-nos, mas deixam que realizemos as tarefas sem imposições, para que o mérito seja nosso. Foi-lhe perguntado quais são as características, os prejudicados, os requisitos para um espírito receber a tarefa de ser um anjo da guarda. Ele tem que ser um santo? Não, de maneira nenhuma. Porque a santificação na terra, pela tradição, é sempre outorgada por uma entidade religiosa. Mas o espírito pode ser um indivíduo santificado pelo bem. Pode até mesmo não ter tido uma religião definitiva, havendo sido a religião do amor, da solidariedade e da beneficência. Quando nos recordamos dos grandes construtores da humanidade, que mais nos importa? A sua religião ou aquilo que fizeram para que o progresso se estabelecesse na Terra? Quando nos recordamos, por exemplo, de Pasteur, Louis Pasteur, o cientista francês, cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. Ele é lembrado por suas notáveis descobertas das causas e prevenções das doenças. Suas descobertas reduziram a mortalidade de febre puerperal e ele criou a primeira vacina para a raiva, apresentando-nos o soro antirrábico. Será importante saber qual foi a sua denominação religiosa? Mesmo que não a tivesse, a sua religião foi a solidariedade humana. Qual a religião que Jesus pregou? O amor, como sendo a base para a felicidade humana.
Essas criaturas não necessitam da auréola de santificação emprestada pelas criaturas. Muitas vezes, sem que a sua vida haja correspondido a essa gratificação, mas aqueles que se santificaram pelo bem, pela caridade, pelo devotamento, são esses os guias espirituais das criaturas humanas na Terra. Esse espírito protetor responde pelo resultado do trabalho que fez. Se o protegido não anda bem, ou se o protegido consegue andar no bom caminho, ele vai lucrar alguma coisa com isso ou não? E Divaldo Franco nos responde: imaginemos um mestre que administra uma aula. Ele dispõe de alguns discípulos, uns atentos, outros rebeldes, outros mais indiferentes, diversos desinteressados. O mestre tenta atraí-los à aula, mas se não consegue, procura desincumbir-se do compromisso assumido que é seu dever. A sua gratificação é a aprendizagem dos alunos que se interessam pelo crescimento intelecto-moral. Quando os guias espirituais apresentam-se na fase de protetores, são os amigos de muitas horas, permanecendo conosco mais constantemente sob o comando daquele que realmente é o nosso guia espiritual. Quando, por exemplo, eles não logram atingir as metas delineadas para nós, entristecem-se como bons educadores que são, mas isso não os perturba de maneira nenhuma, porque eles sabem que mais tarde voltaremos ao caminho do bem. No entanto, quando os frutos são ricos, férteis, abundantes, e nós respondemos de maneira edificante às suas instruções, eles exaltam e, de alguma forma, são compensados pela alegria do serviço executado com êxito. Uma outra pergunta: somente o indivíduo, somente as pessoas possuem um anjo protetor ou guia espiritual, como você disse, ou também os grupos de pessoas, a sociedade ou até mesmo as nações? Por exemplo, o Brasil tem um anjo protetor? Naturalmente que sim. Os indivíduos formam grupos, esses grupos, associações e comunidades. É natural que entidades mais elevadas, numa progressão, vão ascendendo desde o guia espiritual do indivíduo àquele que é responsável por uma comunidade, por uma nação. Segundo as tradições, o anjo Ismael é considerado o guia espiritual do Brasil. É semelhante a um chefe de Estado que tem eficiente equipe de administradores nas várias áreas, que se encarregam de atender aos vários setores, sendo a decisão final sempre será a dele permanentemente, e que, quando tem dificuldades, recorre a Jesus, que é o guia espiritual do planeta terrestre. Há, portanto, toda uma graduação dentro dos níveis da evolução. Allan Kardec classificou os espíritos desde os primitivos até os anjos, arcanjos, querubins, potestades, em uma escala infinita, que vai desde a nossa ideia primitiva até o estado de perfeição relativa que nos está destinado. Uma outra pergunta:
O espírito protetor pode atuar para atender a um pedido nosso, como soprar números de mega-sena acumulada, ou então, por exemplo, para arrumar um casamento? E Divaldo diz: claro, ele pode sim, porque naturalmente tem a presciência, mas não o faz, porque seria privilegiar um indivíduo em detrimento de uma comunidade. E com essa proteção, que seria um absurdo, tornar o indivíduo frívolo e irresponsável. A função dos espíritos nobres não é a de ledores de sorte, de ocultistas, assevera Allan Kardec, nem se encarrega de procurar empregos, anunciar números de sorte ou proporcionar casamentos. Muitas vezes, pessoas vêm até mim e pedem para que eu interfira junto aos benfeitores espirituais, a fim de se casarem. Eu costumo responder de maneira jocosa, brincalhona, embora gentil, que procurem um médium casado, porque comigo não deu certo. Até hoje não me proporcionaram o casamento. É certo que eles não se envolvem com problemas da afetividade, que se encontram desenhados em nossos compromissos morais, em decorrência da conduta em existências anteriores. Melhor será proceder bem, trabalhar e granjear o merecimento das leis soberanas da vida, porque a felicidade independe do dinheiro, do casamento, do emprego. É um estado interior que logramos graças à consciência tranquila, ao caráter reto e ao trabalho digno. Nós vamos encerrando por hoje. Voltaremos daqui 15 dias com este mesmo tema. Muito obrigado e uma ótima semana a todos.